Carol, então, obrigado pelo convite. Obrigado por a gente compartilhar mais conhecimento, mais informação com o pessoal, né? Então, fizemos uma live, né, Caju? Então, o grande motivo da gente fazer esse trabalho é compartilhar conhecimento, né? Então, é o momento de compartilhar conhecimento. Então, fica também o convite para outros profissionais que tiverem algum dom. Todo mundo tem algum dom, né? Deus, graças a Deus, nos presenteou com cada um com um dom diferente. E é hora da gente utilizar esses dons para compartilhar com todo mundo. Então, quem tiver alguma coisa, algum conhecimento específico que possa ajudar alguém nesse momento, seria muito bacana se compartilhasse, né? Então, e o convidado hoje, o grande convidado hoje é a Carol. Então, vou falar um pouquinho da Carol para a galera que está aí, então, só para saber quem é a Carol, né? Aqui da região todo mundo conhece, mas nós temos aí telespectadores de vários lugares, Carol, né? Então, deixa eu colocar aqui, estou com um roteiro, pessoal, estou com um arsenal aqui na minha frente, vocês não têm noção. Então, a Carol é graduada em Gestão Estratégica de Vendas pela Unopar, né? A Carol é economista, também formada pela UEL, em Ciências Contábeis pela Unicesumar, tem pós-graduação em Controladoria e Finanças pela PUC, Paraná, e ela é mestranda hoje de Administração e Direção de Empresas pela UDE, que é a Universidade lá Empresa, em Montevidéu, no Uruguai, né? E diretora financeira da Java Francos. É isso, Carol? Faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. Mãe da Maria Então, Rita, mãe da mãe do Maria Rita, Frederico, mãe do Frederico. casada com o Tiagão. Exatamente. É isso aí, Carol. Tem algum complemento do seu currículo que você queira falar alguma coisa? Não, acho que é isso aí. É bem o que você falou, né, Maurício? É momento da gente usar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente conhece, para poder compartilhar mesmo com as outras pessoas e ajudar, pelo menos um pouquinho nesse momento de dificuldade para todo mundo, né? Então, se cada um der um pouquinho de si, todo mundo junto, a gente vai conseguir sair dessa bem melhores do que entramos, né? Exatamente. É compartilhamento de conhecimento, né, Carol? O conhecimento ele não tem Exatamente. preço, né? Então, é isso aí. Bom, então o nosso papo de hoje é um papo bastante importante também, porque ele trata nós temos dois grandes problemas hoje, né, Carol? Um é saúde pública, né, que é o Covid-19. Então, existe uma grande mobilização das pessoas, do comércio, para a gente evitar a propagação desse vírus, né? Mas, em consequência disso, outros problemas vêm junto com a pandemia, né? E um deles é o problema financeiro, né? É a economia do país, que ela entra também junto aí com a pandemia num caos. Então, nenhum momento melhor do que esse para a gente conseguir nos controlar, né? E organizar nossas finanças pessoais, né? Eu confesso para você que faz muito tempo que eu tento fazer isso e eu acho muito difícil, né? Se eu for para cuidar do dinheiro dos outros é fácil, mas cuidar do nosso é muito É difícil, né? difícil. Então, um dos grandes motivos, né, pelo qual eu convidei a Carol é porque nós fazemos parte juntos do movimento familiar cristão, né, aqui de Jaguapitã, e nós palestramos, né, alguns temas no curso de noivos, assim, e a Carol, né, ela dá uma palestra no curso muito bacana, a Carol junto com o Thiago, né, uma palestra muito bacana sobre economia doméstica, né, finanças pessoais, tem vários nomes, né, isso aí, né, Carol? É até difícil saber qual é o melhor nome para utilizar, mas tem vários nomes, né. Então, como a gente participava desse curso, a gente pensava, né, meu, que bacana se mais gente pudesse ter oportunidade de escutar isso, né, de aprender essas técnicas aí. Então, o momento foi propício, o convite foi propício, a Carol aceitou, estamos aqui, né, Carol? Exatamente. A gente fez algumas palestras, né, no curso de noivo, para os noivos que estavam fazendo esse curso, exatamente no momento decisivo, assim, né, que é o começo da construção de uma vida conjugal. Então, assim, eu costumo falar que finanças é um assunto, assim, muito fácil, é um assunto extremamente fácil, existem regras, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas é muito difícil da gente pôr em prática. Eu costumo relacionar um pouco com dieta, assim, né? Quando você quer emagrecer, todo mundo sabe o que tem que fazer para isso, mas como é difícil a gente pôr em prática. Então, assim, é um assunto que eu
mais de 12 anos estudo, é um assunto que eu sou apaixonada, assim, eu acho muito mágico a gente poder pegar um recurso que é fruto do nosso trabalho, né? A gente, é uma conquista nossa e poder usar ele estrategicamente para a gente e multiplicar para que a gente tenha uma condição de vida melhor. Então, assim, eu acho um assunto que a gente tem que debater mesmo, é um assunto que, infelizmente, é um pouquinho de tabu, até no curso de noivos a gente fala um pouquinho sobre isso, que muitos relacionamentos terminam por conta de problemas financeiros e a maioria deles é por falta de diálogo. Então, assim, ainda é um pouquinho de tabu esse assunto, sabe? Mulher que ganha mais que homem, ou ainda o marido trabalha, a mulher não. Então, assim, ainda é um pouquinho de tabu. Então, eu acho que a gente tem mesmo que divulgar esse assunto finanças e falar cada vez mais sobre isso. E então vamos conversar um pouquinho para ver se o pessoal tem alguma consideração para fazer e a gente poder colaborar um pouquinho. Isso aí. Carol, vamos fazer um convite para a galera também? Então, pessoal, ó, ali embaixo, tá assistindo a live, tem o aviãozinho ali. Clica no aviãozinho e compartilha com a galera, com os amigos aí. Por mais que a gente divulgou bastante, nós estamos com uma plateia bem interessante. Nós estamos com 78 pessoas online assistindo a gente. Né? É uma sala grande de reunião, 80 pessoas. Lotada de gente, né? Um assunto bem bacana. Então, vamos compartilhar, pessoal, essa live, né? Para que esse conhecimento, que a Carol possa trazer esse conhecimento para a gente e compartilhar com mais pessoas, tá? Então, vamos clicar no aviãozinho aí e vamos mandar para a galera lá, né? Carol, então eu vou começar aqui, então. Então, nós temos aí algumas perguntinhas, né? Que a gente... Alguns assuntos aí que a gente abordou, a gente criou, né? A gente se preparou para isso, claro. A gente separou alguns temas aí. Um tema aqui bastante interessante que eu separei, que é o momento que nós estamos realmente passando, né? Então, os impactos financeiros que nós estamos sentindo. Eu separei um dado aqui que diz que o percentual de famílias com dívidas, em atrasos ou não, chegam a 66% em abril deste ano. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, divulgada dia 14 agora, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNT, o patamar recorde no levantamento iniciado em janeiro de 2010. Né? Então, realmente, é um número de 20 anos, é um número bem complicado, né? 10 anos, desculpa. Então, em março deste ano, a taxa havia fixado em 66,2% em abril, em 2019, em 62,7% agora. Né? Então, a maior parte das dívidas continua sendo com cartão de crédito, 77,6%. Em seguida, aparece dívidas com carnês e financiamento de veículos. Né? Então, sobre esses dados, sobre esse impacto, né? Como que a gente deve encarar esse cenário? O que a gente deve, a partir de agora, como que a gente deve se programar e se proteger? É assim, né, Maurício? Esses dados assim de endividamento. A gente vem de um período economicamente assim razoável. A economia deu uma respiradinha, o Brasil está com uma taxa de juros como nunca teve. Então, assim, estava todo mundo até que mais ou menos confortável até ser pego de surpresa por essa pandemia, né? A gente não pode falar assim, fomos pegos. A gente já estava prevendo uma recessão e isso aconteceu, e agora, né, a gente já sabia, então isso não é realidade, pegou todo mundo de surpresa. Então, realmente, estava todo mundo em curso dessas dívidas, né? Então, assim, a gente tem, agora, a gente já percebe um pouquinho de março para, né, mais para o final de abril, assim, finalzinho de março, em abril, uma mudança um pouquinho do padrão de consumo das pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa da Cielo, né, que tem relacionamento direto com os consumidores. Os únicos bens que aumentaram o consumo foram os bens não duráveis. O que são os bens não duráveis? É mercado, é farmácia, é posto de gasolina. Enquanto bens duráveis caiu em torno de 40%, que são móveis, eletro, carro, e os serviços também em torno de 50%. Então, assim, a gente vê todo mundo mais ou menos num plano de guerra mesmo, né? Encarando essa pandemia como teste de sobrevivência mesmo, investindo mais em necessidades básicas e se preocupando um pouquinho mais com o futuro, que não é uma característica do brasileiro, né? Dos latinos, enfim, não é uma característica essa preocupação com o futuro. A gente é muito imediatista. Então, assim, agora tende a diminuir
o consumo com cartão de crédito, a gente já vê, né, nas pesquisas de consumidor o cartão de crédito caindo muito, por quê? Justamente pela preocupação do amanhã. E daí, eu vou ter a renda para eu pagar minha fatura daqui a um mês? Então, a gente vê, principalmente os autônomos, que assim, agora está, né, muito difícil com esse isolamento, difícil de trabalhar, difícil de conseguir recurso, né? A gente vê os que tinham uma gordurinha lá, uma poupança, queimando isso e deixando o cartão de crédito para lá, porque sabe que se não conseguir pagar essa fatura, é juro de cheque especial, então é um absurdo, isso vai virando uma bola de neve, então assim, a gente vê o consumo do cartão de crédito caindo um pouquinho também. Dois setores, acho que estão sentindo bem, assim, com essa crise, é os autônomos, né, como a gente já falou, e os empresários, que assim, tem todo a sua estrutura para manter, os custos fixos estão ali e as vendas despencando, principalmente nos bens não duráveis. Vai trocar. Travou aí ou não? Voltou. Hoje ninguém vai trocar os seus bens, né, essenciais, o seu combo de guerra, do plano de guerra, por esses bens supérfluos, vamos dizer assim. Mas a indústria está ali, ela tem empregados, ela tem o custo fixo, ela tem que se manter. Então, assim, é um momento realmente bem delicado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, de tudo que vem sendo feito e algumas dicas de como conseguir passar menos machucado durante essa crise, né? Onde muita gente está preocupada com o desemprego, né? Muita gente. Então, o desemprego é um ponto, assim, bem que tem preocupado tanto os empresários, que sabem que tem família que depende disso, quanto os colaboradores mesmo, né? Porque ninguém sabe quanto tempo isso vai demorar a passar. Ainda que passe, ninguém sabe quanto tempo que vai conseguir, a economia vai levar para voltar ao que era antes. Existem vários estudos sobre isso, mas há quem diga que, assim, um mês de recessão são 5 anos para a economia voltar ao que era antes, sabe? Então, assim, os estudos mais pessimistas, assim. Eu acho que o Brasil vai sair muito bem dessa, né? Mas é hora de realmente dar uma seguradinha. Nós brasileiros, né, Carol, nós somos campeões mesmo, né? Então, o brasileiro ele tem um dos menores salários mínimos do mundo, né? É um país que consome, que sabe trabalhar com o dinheiro, né? De uma forma totalmente amadora, né? Porque, que nem eu disse, nós não temos uma educação financeira, né? De escola, nós não temos isso. Então, só que o brasileiro, ele arruma maneiras impressionantes de rebolar, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter, sim, um cenário otimista, no sentido não da economia, mas sim do brasileiro se reinventar, de criar as estratégias, né? Fico muito contente de saber que foi criado um respirador na USP, né? Um respirador. E você viu que ele custa 15 vezes menos e ele custa infinitamente mais barato do que um respirador normal, criado por alunos da USP. Então, o mundo inteiro está pensando nisso, mas o brasileiro que criou. Então, assim, eu fico muito contente também que o brasileiro ele tem essa criatividade, ele sabe trabalhar na crise, porque nós nunca tivemos um cenário tão favorável assim, né? Então, isso. O brasileiro é como se ele já tivesse no seu DNA essa mania de se recuperar, né? Capacidade de superação, né, Nata? Exatamente. Resiliência, nós somos resilientes, igual exatamente, a nossa última live. Enquanto isso, pessoal, mande perguntas aqui, eu estou acompanhando também pelo computador, então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tiver alguma dúvida financeira, a Carol vai falar bastante, vai dar umas dicas depois para a gente como fazer isso em casa, tá? Mas se vocês já quiserem adiantar, pode mandar aqui, eu estou acompanhando aqui, e a gente vai... E eu vou selecionar aqui as perguntinhas para ir mandando para a Carol aí. Vamos encher ela de perguntas, ela tem muita coisa aí guardada. Aí. Vamos segurar. Carol, e aí... É claro, todo mundo tem que se movimentar. O governo, né, foi aprovado esse benefício, né? Esse benefício auxílio emergencial, né? Isso. Para algumas classes, né? R$600, R$1.200 para mãe de família, né? Eu achei bacana, independente de valor, ter uma diferenciação para mãe de família. Que bacana, né? Eu gostei muito disso.
E você acha que esse auxílio emergencial, ele tem uma característica mais paliativo, né? Ou você acha que ele pode aquecer um pouco o comércio, o comerciante? Isso significa, de repente, que pode trazer um pouquinho mais de poder de consumo? Ou você acha que é única e exclusivamente para dar uma segurada? Então, assim, a gente tem visto, o governo tá se movimentando mesmo para tentar não deixar né, a economia ir por água abaixo. A gente viu o auxílio emergencial, a gente viu algum incentivo para a agricultura familiar, a gente viu o governo fazendo empréstimo para pequenas e médias, pequenas e médias empresas, subsidiando a folha de pagamento a uma taxa bem, assim, quase que perto da taxa básica de juro. Eu vi hoje um decreto que parece que vai ter alguma coisa de energia elétrica também para famílias de baixa renda. Para as empresas também tem a questão da suspensão do contrato de trabalho, justamente para segurar o desemprego, né? Que daí a empresa vai pagar um percentual do trabalho, o trabalhador fica em casa, a empresa paga um percentual e o governo vai pagar um outro percentual. Então, assim, o governo tem feito bastante coisas para dar uma segurada, mas é realmente o que você falou, Maurício, é dar uma segurada, porque assim, com todos esses estudos de mudança de comportamento, a gente vê que esses subsídios são muito importantes realmente, porque imagina se não tivesse eles, mas só que é muito difícil da economia seguir o seu curso normal, por conta exatamente do padrão de consumo. Esse dinheiro vai ser gasto em bens essenciais, então assim, o nosso comércio local, que é basicamente vestuário né, e outros bens supérfluos, assim, setor de serviços, assim, a gente vai ver que ainda vai sofrer um pouquinho, não vai ser o suficiente para fazer com que a economia não estremeça, entendeu? Sim. Então, assim, realmente para segurar a onda um pouquinho, mas não vamos esperar que ela vai continuar igual, né? Tanto que a gente veja as revisões de PIB, cada dia previsões de PIB, de um PIB um pouco menor, que todo dia é uma novidade em relação ao PIB. Então, a gente sabe, o PIB é movido basicamente por consumo, né? Consumo, poupança, gasto do governo, mas o consumo impacta muito no PIB, e é o consumo que a gente não está tendo. Então, a gente vai ver realmente a economia bem machucada, assim. É um momento dos economistas perderem o cabelo, né, Carol? Exatamente. Porque todo mundo olha para o economista e fala, e daí? E daí, né? E a resposta não é tão simples assim, né? Ela não está à disposição, né? Essa resposta é uma resposta muito difícil, né, de ter, né? Vocês economistas devem sentir essa pressão, tipo, meu, o que falar? Porque é um momento de muita complexidade, né? Então... A gente estuda na economia, assim, todos os cenários que vai montar, tanto macro quanto microeconomicamente, tudo que a gente fala ceteris paribus, ou seja, com tudo mantido igual, mas nunca nada é mantido igual. A gente está preparado, de repente a gente vendo, acompanhando esse dólar, e o dólar sobe, de repente a gente fala, não, chegou no teto, não vai mais, o Banco Central interviu, o dólar vai ficar teto 5,40, aí vem uma crise política, o ministro da Segurança que sai e o dólar explode a 5,70. Então, assim, isso ninguém controla, isso ninguém espera. Então, realmente, tem que ser uma análise dia a dia mesmo. Economia não é... O que a gente está conversando agora sobre a economia, principalmente a macroeconomia, daqui 15 minutos é outra realidade completamente diferente, né? Legal. Carol, nós passamos dos 100 telespectadores. Olha que bacana. Olha, obrigada, gente. O Carol, o Eduardo perguntou assim, o dólar alto ajuda a indústria nacional frente à concorrência externa? O dólar alto ajuda a nossa indústria nacional? Olha, o dólar alto, para quem é exportador, ele, num primeiro momento, ele reflete para a indústria exportadora, e o Brasil é exportador principalmente na agroindústria, né? Então, assim, primeiro a gente vê um reflexo muito positivo, realmente uma entrada de ativo, né, no Brasil bem bacana, porque os preços, você já vendeu, os preços se mantêm o mesmo, você arrecada, consegue uma conversão um pouquinho maior. Porém, a gente vive num mundo globalizado, então, assim, isso não se mantém. A pessoa que está comprando de você sabe o que você está vendendo, sabe o preço que você está vendendo e sabe o que o dólar está te trazendo de recurso. Então, assim, o preço do produto exportado
E o valor do dólar, ele tende a se equilibrar. Então, assim, esse equilíbrio acontece e tem um ganho? Tem sim, mas só que não é perpétuo, assim, não vamos falar. Enquanto o dólar tiver um patamar acima de R$ 5, nossa, o Brasil está nadando de braçada. Não é bem verdade isso. Não é tão simples assim, então. E tem o custo também, né? Muitas empresas, muitas indústrias, o seu custo é formado por dólar. Então, acaba que isso se empata, né? Iguala no final da conta. Depende muito da empresa. Às vezes a empresa ela exporta, mas ela importa algum insumo, por exemplo. Entendi. Então, bom, a Daniela Margonara aqui, mas ela é um perigo as perguntas dela, porque assim, fica muito, né, concentrada, vai me expor na internet. Entendi. Ela perguntou qual seria o primeiro passo para começar a organizar as finanças domésticas, né? Eu acho que ela vai falar sobre isso no futuro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, daí Daniela Margonara, não saia daí. Ela vai ter pergunta pior, né? Que chegar lá, daí ela vai na pergunta mais objetiva, assim, entendeu? Para atacar de verdade você. Carol, como que pode ajudar a minha casa que tá uma bagunça? Imagina se ela falar isso na internet. A Mariúcha perguntou: o que posso fazer para aumentar minha poupança? Essa é boa, essa pergunta é porque eu preciso saber. Já também. Vamos falar sobre isso, né? De como poupar, né? Qual é a maneira de fazer isso, né? E algumas dicas importantes, né? Principalmente agora. Vamos loguinho. Aqui o Souza Cílio perguntou: no ponto de vista do empresário, quando existe pouco caixa, quais contas sugerir priorizar, assim como linha de crédito para um respiro? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas só que na economia familiar. Vamos trazer então um pouquinho para a empresa. Na verdade, assim, quem tem endividamento bancário, nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco, é um ótimo momento para renegociar. A gente vê muitos bancos já concedendo prazo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com as taxas de juro contratadas nesse empréstimo, sabe? Porque, assim, a gente viu no último ano, principalmente, um corte imenso na taxa básica de juro. Nós estamos com uma taxa, nossa Selic, né, a mais baixa da história. Então, assim, uma taxa de 3,75, o Brasil nunca viveu isso. Então, a gente tem que, nesse momento, assim, eu acho que a primeira coisa de um empresário é chegar e ver o seu endividamento bancário. Ver aonde que está alocado isso, ver os bancos que vão dar esse prazo de carência e aproveitar para renegociar mesmo. Às vezes, assim, compensa você liquidar um empréstimo que você tinha contratado há, de repente, 12 meses lá e fazer um outro agora, né, com essa taxa de juro mais baixa. Claro que tem os oportunistas, né, do momento, então, assim, tem banco aumentando o seu spread para tentar manter a taxa mais ou menos igual e ganhar essa diferença da Selic. Mas, assim, é hora de... Eu acho que o primeiro são mesmo o endividamento bancário. O próximo ponto a atacar é realmente a redução de custo. Já vai ter, né, redimensionar todo o seu setor produtivo, de repente, para ver essa questão da suspensão de trabalho, às vezes consegue otimizar um pouquinho a mão de obra e aproveitar esse incentivo, né, do governo para manter os seus funcionários, né, não ter que fazer uma demissão, mas conseguir levar a produção de uma forma mais organizada e rever todos os custos. Eu acho que é hora de sentar mesmo, pegar um lápis, uma borracha e ir tirando o que puder, apertando os custos mesmo. Legal. E aí você estava falando sobre, né, financiamento e empréstimo, né? Alguns bancos aí, eu acho que uma Caixa, eu sei que o Bradesco também, ofereceu prorrogação de empréstimos e financiamentos, né? Empurrar um pouco, né? Jogar a parcela de agora para 60 dias. Cada banco ofereceu uma proposta ali. Seria uma boa solução, mesmo para aqueles que têm condições de arcar. Seria uma boa solução empurrar isso para frente? O que você acha?
Maurício, seria, porque mesmo tendo condição de arcar, eu acho que é um momento, como a gente já comentou, de muita incerteza. Então, assim, é o momento de preservar a caixa, porque você não sabe até quando você vai precisar dele para os bens essenciais. Então, é hora de segurar mesmo, né, de formar a caixa. Então, assim, eu acho que mesmo para quem tem condições de pagar, eu acho que tem que aproveitar esse benefício que pode não ser tão benefício assim. Acontece para a pessoa física, a mesma coisa que a gente acabou de falar da pessoa jurídica. Então, assim, é hora de rever, de sentar com o banco e falar, viu, mas quanto eu tô pagando? Porque, assim, o financiamento, eles vão prorrogar esses 2 meses para você pagar, ou cada banco uma política, né, 3 meses, enfim. Mas o juro continua correndo. Então, assim, você não vai precisar pagar o principal, mas esses 2 meses, 3 meses, vai ter o juro proporcional, né? O juro mensal da operação. Então, assim, eu acho que é hora de todo mundo sentar e realmente renegociar. Ver aqui juro que está tomado esse empréstimo, ver valor de prestação e, de repente, para a pessoa física, a mesma coisa da pessoa jurídica. Tentar nem que, às vezes, compensa você pegar e em um outro banco que você tem limite, pegar aquele mesmo valor, liquidar aquela velha lá, aproveitando uma taxa de juro um pouco melhor que a economia está presenciando agora. É hora de fazer conta mesmo. E contratar um economista, né, Carol? Uma hora dessa, assim, é muito Exatamente. difícil. Eu tenho algum conhecimento, né? Fiz técnico contábil, já trabalhei na área, mas hoje a gente sente tantos detalhes, né? Quem não se atualiza diariamente de todos esses detalhes aí, se perde, né? Hoje, então, eu não consigo me administrar dessa forma, porque existem muitos caminhos, né? E Uhum. alguns caminhos são atrativos, outros não. Quando a gente escuta isso dos bancos empurrando os empréstimos para frente, soa como uma coisa muito boa, mas como você disse, o banco não está dando nada, Não. né? Esse juro ele vai cobrar da gente. Então, assim, nossa, que legal que os bancos estão fazendo, então quer dizer que eu vou pagar depois. Só que vai ser atualizado, então, né? Isso. Eu não vou Exatamente. simplesmente pegar e jogar para o final o mesmo valor, né? Vai ter uma Isso. atualizaçãozinha ali. Então, Uhum. ao mesmo tempo que existem alternativas, também existem algumas pegadinhas que a gente tem que estar totalmente online nisso aí, né? Exatamente. Tem, tem que olhar para todos os lados, né? Porque, assim, é aquele negócio de você comprar em parcelado, né? Ah, tá, mas eu vou pagar apenas R$ 30, mas R$ 30 para o fim da vida. Então, você vai ver, você pagou 3 do equipamento do que você está comprando, né? Então, assim, é mais ou menos o mesmo mecanismo. Vai jogar para frente? Vai, mas vai ter os encargos desses meses que você vai ficar sem pagar o principal da sua dívida. Entendi. O Carol, e aí, assim, que o pessoal deve estar bem ansioso, mas batendo de novo a meta de 100, ó, o pessoal está com dúvida e agora é o mais importante, são as dicas que você vai soltar aí, né? E quais as dicas, então, que você teria para as famílias, né? Para que elas possam se preparar financeiramente, principalmente para enfrentar essa crise agora do coronavírus, né? Quais dicas, assim, que a gente teria, que você teria para a galera? Bom, assim, eu acho que não só agora, mas eu vou falar agora sobre 4 perguntinhas que a gente tem que levar para a vida sempre, se você se deparar com qualquer oportunidade de consumo, que a gente fala que são as 4 perguntinhas do consumo consciente. Então, o que 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 a é gente isso? sabe e às vezes a gente não quer se perguntar, né? A gente faz de conta que a gente Exatamente. esqueceu elas, né? E agora, nesse momento, tem que perguntar, se você for comprar uma garrafa d'água, você precisa perguntar isso, né? Porque a gente está no momento mesmo de fechar todas as torneirinhas e não deixar escapar nada. Então, assim, são as 4 perguntinhas. A primeira, você vai perguntar, eu preciso disso? A segunda, eu preciso disso agora? Tá. Eu tenho dinheiro para comprar isso? Ou eu vou ter que me endividar, usar o cartão de crédito? E a última, eu tenho alguma coisa que eu possa substituir por isso? Então, vamos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos usar um bem supérfluo, né, pra gente, que é aonde vai pegar o negócio, né? Porque mercado a gente precisa fazer, remédio precisa comprar, agora o bem supérfluo, vamos lá. Então, você Sapato, viu, Carol, sapato, tá, sapato. tá, vamos lá. Você viu uma bota, então, tá chegando o inverno, uma bota linda, maravilhosa. Aí você vai olhar para ela e vai falar assim: eu preciso. Ah, eu preciso, né? Tá chegando frio, acho que eu preciso, né? Uma bota.
Eu preciso disso agora. Preciso agora. O inverno tá aí, né? Vou precisar da bota. Eu tenho dinheiro para comprar? Ah, eu tenho. Eu guardei lá, eu tenho. Ou se eu não tiver, pronto, já não compro a bota. Mas não, eu tenho. Eu tenho alguma coisa que eu posso substituir por isso que eu quero comprar? Ah, então, eu tenho um tênis que aquece meu pé do mesmo jeito. Eu tenho a minha bota que eu comprei no passado, no retrasado, tá feia, mas dá para usar, não estragou. Então, assim, a gente já, pronto. Se pode substituir, já não compra. Então, assim, são essas perguntinhas que tem que nortear a gente sempre, principalmente agora. E essa da substituição é a que sempre acaba matando, né? Porque a gente compra porque a gente é consumista, mas a gente sempre tem. Mas, assim, são 4 perguntinhas bem bacanas que não pode, que tem que decorar mesmo, faz o papelzinho, guarda no bolso, na hora que vê uma coisa linda, maravilhosa, tira o papelzinho e olha lá. E tá, então essa é a primeira, é o consumo consciente. Eu acho que uma segunda dica para esse momento agora, que a gente precisa poupar, né? Que o segredo de agora é poupar para passar, não sabemos por quanto tempo, mas para passar por essa pandemia aí. É a substituição. Então, assim, substituir o que você, o seu padrão de vida, coisas que você estava acostumado a fazer por coisas que você não gasta tanto e que tipo, te garante o mesmo prazer, assim. Vamos dizer, você tem o costume de ir ao cinema. Então, você vai ao cinema, você ia ao cinema todo final de semana. Vamos trocar o cinema por um parque. Vai no parque, pega a família, vai no parque, anda ao ar livre, não gasta nada. Outra coisa, você consome, você é viciado em churrasco. Então, você compra picanha lá e faz churrasco. Vamos trocar por uma proteína mais barata, trocar por um alimento mais barato. Mercado. Teve, até quando a gente postou a live, teve alguém que falou assim, não sei se ela tá aí, ela falou assim, nossa, eu preciso mesmo ouvir, porque meu mercado estourou. Realmente, a gente fica em casa, né, e vamos fazer comida, vamos fazer as receitas do Facebook, vamos... Uma dica bacana é a substituição de marca. De repente, você está acostumado a comprar uma marca mais cara, compra uma marca, né, que as marcas hoje têm qualidade, né, e um pouquinho mais barato, porque... E isso ajuda até a impulsionar a economia, porque você está comprando de empresas menores que têm funcionários do mesmo jeito, então você vai ajudar essa empresa a manter um consumo regular para poder manter mais famílias empregadas. E assim, e são centavos, você fala assim, ah, mas tá bom, eu vou no mercado, eu vou deixar de comprar sei lá, qualquer produto por 5 centavos de diferença? É, por 5 centavos de diferença. 5 centavos são 5 centavos. Ah, é muito pouco, é pouco, mas é. Eu costumo falar que dinheiro não aceita desaforo, sabe? Então você não pode, nada é pouco dinheiro. 1 centavo é muito dinheiro. As grandes fortunas são formadas do quê? De centavo em centavo. Então, assim, é hora de segurar. Legal. Carol, e aí, quando você fala disso de trocar, né? Não é somente, eu acho que por exemplo, você substituir uma marca por outra, por 5 centavos, às vezes, tá, beleza, 5 centavos em 5 centavos realmente, né, monta muito dinheiro, mas às vezes não é só a questão do dinheiro, e sim do hábito, né? Do pensamento, de você se educar a procurar soluções mais econômicas, né? Porque homem não é tão padrão assim, mas homem vai no mercado, precisa de sabão em pó, ele pega o que ele sabe que ele não olha, né? Eu vou com a Dani no mercado às vezes, ela olha produto de limpeza, ela fica umas 3 horas lá, sabe? Namorando, olhando, sentindo o cheiro, olhando marca. Então, nós, homem, eu acho que tem mais esse costume de chegar e pegar aquilo e colocar, não olha preço, né? Não, Então, não, tem uns que olham, né? Daí para chegar em casa e falar assim, ah, se é caro é bom. A hora que chega em casa, você comprou esse que é caro, o outro é... Mas se é caro é bom, não tem? Tem essa frase que eu já ouvi também. mas claro que o Thiago não faz isso. Você falou de uma outra pessoa que eu ouviu falar. Não. Aqui em casa não. Então, assim, ela é bacana mais pela questão, eu acho, da nossa própria educação, né? Às vezes você está comprando um negócio por 5 centavos mais barato, você fala, o que vai mudar minha vida, né? Mas você tá assim, né? É uma questão de você tá entrando realmente no clima de economia, né? De segurar, né? Então, não é somente só pelo centavo, eu acredito, né? É a questão da reeducação mesmo, né, Maurício? Sim, sim. Carol, e abordando o tema da live, né, que é economia familiar e tal, a gente falou um pouco, a gente deu uma ênfase um pouco para o período, pelo momento, coronavírus aí, né? Mas acredito que isso vai passar realmente, né? Nós temos que acreditar nisso. A gente, né?
temos, nós temos uma confiança que isso vai passar, assim como outras já passaram, e vai voltar tudo ao normal, né? Então, falando agora sobre, tirando o coronavírus de lado, né, e abordando o tema da nossa live, queria que você falasse um pouco, então, sobre finanças pessoais, economia familiar, economia doméstica, né? Como que a gente pode nos educar financeiramente, né? Você deu algumas dicas, basicamente é o que você falou, mas como a gente focou em cima do coronavírus, para nossa vida, para nossa casa, como seria? Eu acho que agora entra a resposta da Dani, né? Mas eu acho que é Eu mais ou acho menos que é. isso. Bom, na verdade, Maurício, é assim. A palavra da economia familiar é planejamento. Então, assim, o que a gente tem que fazer é planejar. Tem aquela historinha da enxada, sabe? Tinha o carinha lá afiava a enxada dele. Então, ele ficava o dia inteiro e aí ia ver, não tinha carpido nada. O outro perdia lá meia hora de manhã para afiar a enxada dele, no final do dia tinha carpido um monte de coisa. Então é mais ou menos isso. A gente precisa perder um tempinho para a gente se planejar. Então, assim, a primeira coisa, você tem que saber o que você ganha e o que você gasta. Parece simples, mas muita gente não sabe, tá? Muita gente, cartão de crédito é para sempre. Então, se eu tenho limite, vamos gastando, vamos gastando. E daí esquece que tem as contas essenciais lá para pagar. Tem água, tem luz, tem aluguel, tem escola das crianças, tem um monte de coisa para pagar e vai gastando cartão de crédito enquanto tem limite. A hora que vê, tá endividado em cheque especial, tá aquela loucura. Então, assim, a primeira coisa, saber o que ganha e o que gasta. Segunda coisa, colocar isso numa planilha. Você tem que saber se no final do mês você tá sobrando dinheiro ou se você está endividado. Você tem que saber qual que é o seu resultado, qual que é o seu desempenho mensal, assim. Então, o que eu costumo falar? Fazer essa planilha, de um lado, então, a gente coloca o que ganha todas as rendas. Ah, tá, eu trabalho, então eu tenho meu salário. Mas, além disso, eu faço comida para fora, eu faço bolo, eu faço artesanato, eu vendo um cosmético, eu faço alguma coisa. Então, todas as rendas, não é? Isso não é porque é um extra, sai fora da planilha. É um extra que tem que contar lá. E do outro lado, vai colocar as suas contas, né? Então, o que você tem que pagar. Eu falo sempre que é bom colocar por ordem de importância, assim, sabe? Porque no momento de crise, e sempre que eu fui falar disso, eu falava crise, né? Ah, quando vinha uma crise, jamais pensamos que essa crise ia ser por saúde, né? Ia ser uma pandemia, mas enfim. Quando vinha uma crise, é mais fácil de você saber o que você cortar. Então, você começa lá por mercado, farmácia, educação das crianças, aluguel. E aí você vai descendo até chegar em televisão, em internet, vai colocando em vestuário, supérfluos lá embaixo. Então, quando chegar uma crise, você sabe que de baixo para cima é o que você vai precisar cortar. É ali onde você vai ter que tirar. E assim, e é legal, né, pegar depois essa planilha e você lançar um desafio para você mesmo. Então, você pega lá a minha planilha de março. Minha planilha de março sobrou lá no final do mês X. Então, você lança um desafio para você que no próximo mês tem que sobrar X mais alguma coisa. Então, assim, às vezes, assim, é legal até você falar assim, bom, com o que eu consegui, o que né, o que for de sobra minha, que não está previsto, que está fora da minha poupança, o que sobrar, eu quero passar um final de semana num hotel bacana, eu quero fazer uma viagem. Então, assim, lançar para você e para a sua família, né? Porque a gente já falou que finanças tem que ser falado em família. Então, assim, ir para a sua família lançar um desafio. Falar, ó, gente, que legal. Se a gente economizar, a gente vai fazer um passeio bacana. Se a gente economizar, a gente vai comprar alguma coisa bacana, sei lá, um videogame, um negócio que a família gosta, comprar um negócio legal. Então, assim, lançar esse desafio mesmo, sabe? Com as sobras que conseguir. Então, assim, o segredo, planejar e anotar e fazer a planilha. Uma dica legal que eu acho que é aqui que entra a pergunta da Dani, assim, né? É essa relação sobre poupança e consumo. Ah, como que eu faço para poupar? Qual que é a regra? Porque se o dinheiro está ali disponível, por que não gastar? Como que eu faço para aumentar a minha poupança? E sobre isso, é aquilo que a gente estava falando. O economista nunca tem tipo, a fórmula mágica, né? Então, é estudo em cima de estudo todo dia. Então, assim, tem vários estudos. Alguns deles falam assim, você tem que ter 6 meses do que você ganha guardado. Então, a sua renda, você tem que guardar 6 meses.
Outros falam assim, não, é 12 meses do que você gasta, para num momento, por exemplo, como esse, né, você conseguir passar um ano aí tranquilo. Bom, de todos eles, o que eu mais gosto é um que fala da relação 50-30-20. O que é isso? Ele fala que 50% do seu salário você gasta com bens essenciais. Então, você vai gastar com mercado, com farmácia, com posto de gasolina e com educação, com coisas essenciais para você, 50%. 30% você vai gastar com seus gastos variáveis. Você vai comprar roupa, você vai levar as crianças no cinema, você vai sair para jantar, então vai usar com lazer, são esses 30%. E 20% você usa para pagar suas dívidas e poupança. Então, se você não tem dívida, você poupa os seus 20%. Então, sua dívida jamais vai poder passar de 20% do seu ganho. E esse modelo é legal porque ele modula o seu padrão de vida, né? Então, assim, se você seguir isso, você não vai se endividar mais que 20%, porque você sabe que 50% já está alocado em bens essenciais e 30% está alocado nos seus bens não essenciais. Então, assim, você já sabe que não pode ser mais de 20% do seu endividamento, por exemplo. E que era bom que sobrasse um pouquinho para sua poupança. Então, assim, eu acho esse modelo o modelo mais legal, porque ele modula mesmo o padrão de vida sem te forçar. Não, corre sua aí, você vai ter que dar um jeito de ter 12 meses do que você gasta. Então, eu acho que esse é o modelo mais legal, assim, da gente adotar como, né, como forma de poupança mesmo, como forma de levar a vida financeira. Carol, que difícil, né? A gente ouve falar isso, parece tão utópico, né? Que a gente vai conseguir fazer tudo isso. É Não tão é? difícil, né? Eu acredito assim, aqueles que não consigam ser tão rigoroso, a intenção é que você avance e caminhe para chegar nesse nível, né? Uma... Mas dá um incentivo para a galera aí, né? Qualquer esforço, né, perto dos 50, 30, 20, né, já é algo, né? Porque a educação é como você aprender uma língua, né? Você não começa aprendendo uma língua falando ela inteira. Então você começa com palavras, com vocabulário, e depois você vai aprimorando. A educação financeira é parecida, não é? Você tem que aprender, você sabe algumas técnicas, daí você começa a aplicar, às vezes você não consegue. O que eu vejo muito é assim, tem gente que começa a fazer uma planilha, aí dá aquela afrouxada e desiste e nunca mais faz. Né? Era Então deve ter muita gente que exatamente começa. Era exatamente isso que eu ia falar. Você fez uma planilha uma vez na vida e nunca mais olhou para a cara dela. Então você não vai seguir, não adianta, porque a gente se auto-sabota. Fala assim, ai, 20%, mas aí se for 30% só esse mês. Então, por isso que essa planilha tem que existir, tem que ser discutida com toda a família, porque daí vai ter quem te cobra, entendeu? Então não é só você, todo mundo é um esforço conjunto. E você tem que ver ela sempre. Essa planilha tem que ficar sempre aberta no seu computador, ou se você fizer à mão, tem que ficar o caderno aberto ali todo dia para você ir acompanhando, você olhar e lembrar dela. E todo mês você refazer. Então, assim, se você tiver o costume desse planejamento e anotar mesmo de verdade, então você consegue se policiar um pouquinho mais. Não adianta fazer uma lá em janeiro e falar, bom, no final do ano eu vou estar rico. Não, não é verdade. Você tem que acompanhar dia a dia, mês a mês, como que está sendo o seu desempenho para você não esquecer nunca disso. E principalmente, Carol, muito importante também, assim, muita gente vai ouvir a live, né, ouvir essas dicas e pode falar, e pode pensar, né, imaginar assim, tipo, mas para quem ganha muito dinheiro é muito fácil. E a gente sabe que isso não tem nenhuma relação, né? Não importa o quanto a gente ganha, né? O Exatamente. importa é o quanto você gasta. Então, a gente conhece muita gente que trabalha aí com salário mínimo, que ganha pouco e vive e sobra dinheirinho no final do mês. E tem gente que ganha muito dinheiro, mas não adianta nada, porque vai chegar no final do mês e vai ter um arrombo, né? Então, Exatamente. o importante não é o tanto que ganha, né? Eu acho que é a diferença, né? Do que você ganha para o que você gasta, né? O É tanto que realmente a diferença modular, é né? muita despesa, né? Exatamente. É realmente você conseguir modular o seu padrão de vida dentro do que você ganha. Entendeu? Então não é porque você ganha, a gente vê muito jogador famoso, cantor famoso, que faliu.
né, nos programas de domingo aí, não tem todo domingo, tem um que tá falido. Por quê? Porque não modulou o seu padrão de vida. Então, assim, de repente, com uma regrinha dessa, entendeu? Bom, eu posso gastar nos meus luxos, nos meus carros, 30% da minha renda, e 20% eu tenho que salvar, eu tenho que poupar. Então, não quer dizer o tanto que você ganha, quer dizer a forma de alocação do seu recurso, o jeito que você gasta. Legal. Carol, e a gente falando isso, né, e sabendo da dificuldade que é fazer isso, né? Hoje, eu bato muito em cima de mim mesmo, porque, assim, pô, eu trabalhei na área e não vi condições de fazer isso. Então, a grande dificuldade nossa é realmente essa, por isso que chama educação, né? Finanças pessoais é uma coisa, e a gente já ampliou esse tema, né, para educação familiar, né, educação doméstica. Então, assim, sabendo que nós, a maioria de quem está assistindo aí, né, não consegue aplicar tudo isso. Eu acredito que é uma falta de cultura, é cultural, né? Quando eu digo falta de cultura, não no sentido de... É cultural, né? Então, algumas coisas que a gente aprende de pequenininho, a gente tem mais facilidade hoje de seguir porque foi incutido na nossa mente, no nosso aprendizado, na nossa experiência, né? Então, agora, assim, eu tenho, né, nós temos filhos e tal, seria importante, e sim, acredito que sim, como que a gente pode inserir essa educação financeira para os nossos filhos, né? Porque eu imagino que se os nossos filhos tiverem condições, aquela que a gente acabou não tendo, né? De se educar financeiramente, saber tratar do dinheiro, saber controlar as ansiedades, né? Eu estava até conversando com um cliente meu que veio no escritório hoje, ele trabalha com vendas online. Eu estava dizendo para ele o seguinte: comprar pela internet, para mim, particularmente, pessoalmente, virou um hábito. Então, às vezes, eu não preciso comprar nada pela internet, mas eu sinto uma necessidade. Nossa, faz tempo que eu não compro nada. É como se fosse visitar a casa de um parente, sabe? Faz tempo que eu não visito, vou lá visitar. Então, assim, às vezes você sente a necessidade de querer comprar alguma coisa, né? E eu acho que tudo isso é falta de uma educação financeira, de cuidar disso aí. Então, assim, eu muito preocupado com isso, né? Com as minhas meninas aqui em casa. Teria algo que a gente já poderia, desde já, começar a fazer, ensinar nossos filhos, abordar algum tema para eles, algumas dicas que você tenha para a gente já iniciar esse trabalho? Tem, assim, é muito importante, é muito difícil, né, Maurício, igual você falou, é muito difícil você ter uma educação financeira, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem esse tipo de costume, esse tipo de incentivo. Criança vai saber o que é dinheiro, até tem uma frase, você faz isso quando você tiver a sua casa, o seu dinheiro. Mas peraí, eu tô ensinando meu filho a ter o dinheiro dele? Entendeu? Então, assim, então você se vira lá na frente. Quando você tiver o seu dinheiro, você faz isso. Mas peraí, vamos educar o nosso filho, né? Do mesmo jeito que a gente ensina ele a respeitar as pessoas, ensina conteúdos da escola, o financeiro, na verdade, ele vai lidar com isso todo dia. A gente vê muitas relações sociais abaladas por questões financeiras. A gente vê amizade abalada por questão financeira, matrimônios abalados por deficiência, né, dificuldade nas relações baseadas nas finanças. Então, assim, a gente tem sim que ensinar o que é dinheiro para as crianças desde que as crianças são crianças, desde que elas começam a entender. A gente precisa ensinar o que é dinheiro, a gente precisa envolver as crianças nos assuntos financeiros da família. Claro que você não vai botar a família, né, a criança e falar assim, nossa, esse mês, olha aí, não tem dinheiro para pagar aluguel. Não é isso. Mas é assim, é a criança saber das condições que tem, que a família tem, até onde pode chegar. Por exemplo, você vai pegar uma criança lá de 3 anos. A criança, ela não tem noção do valor do dinheiro. Se você pegar 10 moedas de R$1 e pegar uma nota de 100, o que a criança vai querer? As 10 moedas de R$1, né? Mais bonito, brilha mais, pesa mais, é mais quantidade, cabe no cofrinho. Claro que ela vai querer as moedas. Mas, assim, o que é importante que a criança tenha noção, assim? Ela tem que ter noção do consumo, da relação entre consumo e poupança. Então, ela tem que saber que o dinheiro você troca por alguma coisa. Então, ela tem que saber desse poder de troca do dinheiro. Ela tem que saber que o dinheiro, que o consumo é derivado da poupança. Então, por exemplo, se ela quer uma boneca, você vai falar para ela assim, filho, ou um carrinho, se for um menino, você vai falar assim, filha, filho,
agora, você quer comprar essa boneca? Então tá bom. Então vamos juntar moedinhas, as moedinhas que a mamãe te dá, vamos juntar o dinheiro no cofrinho e a gente vai comprar essa boneca. Então, assim, já ensinando essa relação de poupança e consumo. Outra coisa, ensinar para a criança que o dinheiro é finito, é um recurso finito. Ou seja, que não é assim, tem mais dinheiro, tem mais dinheiro. Por exemplo, vai no caixa eletrônico, a criança não sabe de onde vem aquele dinheiro. Então ela vai com você no banco, você tirando um dinheiro no caixa eletrônico. Ela acha que é ali. Então vai ali. Quando eu era criança, eu não entendi o negócio do cheque. Então, para mim, né, eu usava muito cheque naquela época, então para mim, dá um cheque. Né? Dá um cheque, vai lá dar um cheque, mas não é o cheque, o dinheiro é um recurso finito, não tá ali à disposição de você. Então ensinar isso para a criança. E outra coisa muito importante, ensinar para a criança a fonte do dinheiro. Então assim, a criança tem que saber que o dinheiro é fruto do seu trabalho, que é com o trabalho que o dinheiro vem. Então assim, são esses 4 pontos assim que, né, que a criança tem que estar bem fixado, que o dinheiro troca, que o consumo é avesso à poupança e que o dinheiro é finito e tem uma fonte. Então, isso você tem que ensinar para a criança desde pequenininho. Muitas vezes os pais erram por dar tudo, né? Tipo assim, eu tenho filho, então eu sei como é muito difícil falar assim, ai mãe, eu quero aquela boneca. Você virar e falar assim, filha, a mãe não pode. Então, assim, tem muito filho, muito pai que erra, tira de si mesmo para comprar as coisas para o filho, achando que está fazendo uma bela de uma coisa para o filho, e na verdade não está. Na verdade, tá ensinando o filho a não conseguir lidar com as suas emoções perante a vida financeira. Então, é um ponto para a gente começar a introduzir mesmo em casa desde pequenininho. E conforme o filho vai aprendendo, né, e mostrando valores, né, do dinheiro, mas desde pequenininho, desde que o filho não entende nada, a gente já tem que ter esses 4 pontos bem amarradinhos para a construção da vida financeira da criança. Eu acho que muita gente, né, Carol, principalmente aqueles que tiveram muita dificuldade na infância, né, tende a querer compensar todo aquele, sei lá, sofrimento, ou que tudo aquilo que não teve, né? A gente ouve muito, né? Que os pais querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, né? E eu acho que o grande pecado deve ser esse, né? Quando a gente fala, a gente não vai abordar um tema tão abrangente assim, mas não é só questão financeira, mas como até de educação, né? De valores, de princípios, né? Então, às vezes, acaba pecando pelo excesso, né? Tá falando da boneca. Às vezes você tem condições de comprar, né? Mas se você comprar tão simples assim, né? Realmente, né? Às vezes a Maria já brincou comigo, mas não vai ter dinheiro, mas é só lá buscar. É só lá buscar no banco. É como se realmente fosse uma fonte, né? É uma fonte. Você vai lá, pega, acabou, você vai lá, pega um pouco mais. Né? Exatamente. E aí eu também aí realmente entra dentro de um assunto mais psicológico do negócio, mas eu já ouvi também dizer, a gente é pai, né, Carol? A gente fica tão bitolado, a gente tem medo, né? Parece que você vai para um lado, não, esse lado não pode. Aí você corre para o outro e começa a virar uma bagunça. Por exemplo, eu já ouvi falar assim, para criança não pode sair de casa, né? Às vezes, a Dani era mais complicada. A Dani ia trabalhar, aí ele chorava muito, né? Queria ela e tal. Eu falava, não, a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar para trazer dinheiro para casa. Então, assim, dependendo da maneira, da forma com que a criança vê o pai saindo de casa, a mãe saindo de casa, é como se ela estivesse perdendo a mãe e o pai para o trabalho. E aí pode gerar um efeito reverso, tipo, a criança cresce sabendo que não, trabalhar é péssimo, porque trabalhar me afasta da minha mãe e do meu pai. Então, eu lembro que na época a gente leu um livro falando sobre isso, que tudo que você vai falar para a criança tem que ser bem falado, né? Senão você pode virar ao contrário, né? A criança pode pegar um trauma de trabalho, porque trabalho só traz coisa horrível para minha vida, né? Tipo, nossa, minha mãe e meu pai ficam longe por causa de trabalho, então quando eu crescer eu não quero isso para mim, não. Né? É igual o filho de pais que se agridem, né? A gente ouve pais que se agridem, né? Então o filho cresce, não quero casar, porque casar é agressão. Então, que difícil, né? Como você conversa com a criança, né? Então, por isso sua dica foi muito importante no sentido da criança poupar para ela mesmo fazer aquisição de alguma coisa, né? Aí eu acho que desconstrói um pouco essa coisa de o que o papai e a mãe estão indo para trabalhar para comprar para você. Não, peraí, você vai poupar para comprar. Então, a grande dica seria essa, então.
Indo nesse tema, assim, né, Maurício, muito isso de enxergar, tá indo trabalhar para buscar dinheiro, então, peraí, trabalhar é horrível, o dinheiro é horrível? Não, se você já tiver essa conversa antes de que o dinheiro é bom, se você guardar, se você souber usar, o dinheiro é bom, o dinheiro você pode passear, o dinheiro, a gente vai juntar dinheiro para a gente passear junto, a mamãe precisa trabalhar por causa disso, para comprar uma coisa que você quer. E assim, indo bem aí nesses traumas psicológicos, né? Então não vai só para as crianças isso, vale também para os adultos, que assim, muitos adultos têm distúrbios mesmo, são compulsivos, justamente pela falta da educação financeira. É aquilo lá, passei dificuldade, então agora eu tenho, então eu vou comprar tudo. Não vou poupar nada, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou comprar, porque eu passei dificuldade, porque eu não conversei sobre isso, porque eu não sei qual é a relação do dinheiro com a minha vida, a relação do dinheiro com os meus objetivos, entendeu? Então, essa daí vem a importância mesmo da educação financeira desde do berço. Que bacana, Carol, que bacana. Nós temos mais 5 minutos para estourar nossa live aqui. E eu vou te passar aqui uma pergunta. O Kilton Júnior colocou que na atual conjuntura de anomalia econômica, acredita na alta de preço de produtos de consumo rápido que algumas famílias estão estocando alimento. Qual a sua opinião? Você acha que isso vai acontecer? Nós vamos sofrer com isso? No começo foi muito debatido isso, né? Umas 3, 4 semanas atrás. Muita gente se estocou mesmo e a gente viu sim muito oportunismo, viu o preço subindo muito, mas semana passada a ministra da Agricultura deu uma entrevista para o Banco Safra, inclusive, ela fez uma live com o Banco Safra, foi muito bacana, que ela falou assim que não vai haver desabastecimento, que a população não precisa se preocupar com isso, que onde a gente está vendo esses bens de consumo essenciais, né, os bens de consumo rápido, aumentando, sim o pessoal querendo ganhar em cima, né? Querendo ganhar vantagem em cima disso, querendo se aproveitar da situação. Que os produtores rurais, muito ao contrário, que é, né, quem carrega a agroindústria, tudo, tem recebido valores muito mais baixos, tem caído muito o preço de café, o preço de milho, a gente vai ver uma queda. Então, assim, ela fala que não se preocupe com o desabastecimento, que o Brasil é quase que autossuficiente e que isso não vai acontecer. Então, quando a gente vê preço subindo, é realmente a ponta final que está puxando um pouquinho, não é por falta de abastecimento, não. Que legal. Carol, eu acho que é isso. Bom, eu já fui acompanhando as perguntas aqui. Pessoal, desculpa se passou alguma, porque passa muito rápido, porque, né, eu estou aqui na tela, então, assim, muita gente elogiando aí o seu conhecimento, o conteúdo que você trouxe para a gente. Então, bastante gente aqui mandou comentários. Como você não conseguiu acompanhar aí, porque realmente é difícil, o computador está mais fácil, eu vou te passar os comentários, então. Avisar o pessoal que a live vai ficar disponibilizada no meu store durante 24 horas e depois eu vou baixar ela para a gente colocar no IGTV e no YouTube. Tá? Então, é um conteúdo bacana, né, Carol? Aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, é bacana que assista, né? Porque é igual você disse no começo e alguém mais também falou aí. É igualzinho emagrecer. Todo mundo sabe o que precisa fazer, mas a gente então precisa desses puxãozinhos de orelha, essas dicas que você deu de especialista, para a gente entrar nos eixos, né? Então, eu queria te agradecer, Carol, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento, né? É um momento muito importante e vai ficar para sempre aí. Muito obrigado mesmo. E quem tiver algum conteúdo para compartilhar, fica à disposição. Eu que agradeço, Maurício, o convite, agradeço todo mundo que está aí ouvindo a gente até agora. E eu queria, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que de repente sobre o que a gente falou, ou alguma coisa, né, que alguma